Olá, pessoal da TV O Estado Web. Hoje nós estamos recebendo em nosso estúdio Aloysio Ramalho Filho, que é o presidente do SIC, da FIEC, é o Centro Industrial do Ceará, o braço político da FIEC. Tudo bom, Aloysio? Tudo jóia, Marcelo. Você está completando um ano, né, de gestão à frente do SIC. Exatamente. E eu queria que você me dissesse qual é a principal pauta do SIC nesse momento tão conturbado da nossa economia. Marcelo, nos últimos meses nós temos nos empenhado bastante nessa pauta das reformas, né, que tanto o país precisa. Tanto a reforma da Previdência, que é a que está sendo bastante discutida nesses últimos meses, como também a reforma trabalhista e a reforma tributária, né? Então, esse vem sendo o nosso trabalho ao longo dos últimos meses e onde nós estamos dando a maior atenção. Certo, é a principal bandeira do SIC. Isso. Até porque todas elas têm uma relevância muito grande no desempenho da economia do Brasil, né? Sem dúvida, porque eu penso que para que nós tenhamos condição de ter um crescimento, voltar ao crescimento, e que nós consigamos trazer o investidor novamente a ter coragem de investir, nós precisamos ter um ambiente estável, tanto nesse aspecto político como também tributário, trabalhista. O empresário ele precisa ter confiança de que ele vai investir e vai conseguir desenvolver o seu negócio. Então, não adianta você trabalhar a captação de novos investimentos se nós não resolvermos todas essas questões. E eu vejo que esse é o momento mais propício para que realmente nós possamos discutir esses assuntos, né? Eles foram deixados de lado ao longo dos últimos anos. Acredito que nas duas últimas décadas sempre esteve para ser discutido, mas por não haver entendimento, era sempre jogado para frente, sempre jogado para frente. Eu coloco até essa questão da Previdência que em 1998, por um voto, foi perdido o projeto na Câmara dos Deputados e naquela época a proposição era de que a aposentadoria para o homem seria com 60 anos e a da mulher com 55. Não foi feito nesse período, foi sendo colocado para frente e agora a gente tem uma situação onde o necessário para o equilíbrio fiscal da Previdência é de 65 para ambos os sexos, tanto homem como mulher, coisa que a sociedade não está querendo aceitar, né? Mas eu vejo até que não aceita muito pela questão da falta de credibilidade que a sociedade vem enxergando em quem está à frente da política. Na classe política. Então, coloca, muitas vezes eu acho que no inconsciente ela vê que é necessário, mas não tem confiança em quem está propondo. Acha que é mais uma vez uma imposição para que as coisas aconteçam ao modo como os políticos vêm tratando a coisa pública, né? Sempre procurando trabalhar em causa própria para resolver os seus interesses, atender os seus interesses. Aquela velha história, legislar em causa própria. Em causa própria. Falar em legislação, você citou aí a questão do investidor, tanto nacional quanto internacional, ele tem que ter uma segurança jurídica para poder investir o seu dinheiro, né? Porque quando você tem uma situação de insegurança jurídica, complica para todo mundo. Com certeza. Esse ponto, eu acho que ele está diretamente ligado tanto à reforma trabalhista, que eu vejo ser a próxima pauta do governo com relação às reformas, e a tributária, que também já foi discutido alguns pontos. O ministro da Fazenda já pincelou fez um esboço de possíveis mudanças, mas é impossível você manter um negócio aqui no Brasil onde você não sabe você não tem garantido nem o passado, né? Vira e mexe, surge. Agora mesmo saiu a decisão do STF com relação à retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, né?
Dessa vez foi a favor dos empresários. Então o governo está com um problema enorme, porque ele tinha uma expectativa de receita para cumprir o orçamento, que não vai acontecer por conta dessa decisão, e está aí o problema. Só que essa mesma situação várias vezes acontece ao contrário, em favor do governo e em derrota, em desfavor do empresário. E aí o que é que acontece? Você fica com um passivo que muitas vezes inviabiliza seu negócio. Então, questões que sempre tem a insegurança. Você... Uma coisa, só interferindo um pouquinho, uma coisa que o próprio presidente do Sinduscon ele reclamava, no caso específico do Minha Casa Minha Vida. O governo muda a regra no meio do jogo. Exatamente. Isso complica para todo mundo. Essa questão, Marcelo, de respeitar contrato, isso é básico. A partir do momento que você lança um programa e você dá as condições desse programa, isso tem que ser respeitado. O André Montenegro está corretíssimo em reclamar desse ponto, porque não tem negócio que se sustente onde, à medida que as coisas vão avançando, as situações vão acontecendo, o governo decide mudar a regra. E aí, como é que fica? E o pior, e a exigência sempre tinha que ser cumprida pelo construtor, né, pelas empresas. Exatamente. Então vai ficar uma situação insustentável. E o que é que vai acontecer? Aquele ônus que você acabou de citar. Exatamente. Assim, nesse tipo de ambiente, nenhum empresário investe. Então, a gente fica, por exemplo, o Estado do Ceará, nós estamos numa posição de certa forma confortável fiscalmente, né? O nosso estado ele está mais bem posicionado perante as outras unidades da federação. Não é uma situação ideal, tranquila, mas dos males o menor. O nosso é o que está melhor posicionado. Mas ele está ali no limite, né? Isso. Porque tem estados que estão em situação em falência, exatamente, em processo falimentar. O estado do Rio de Janeiro, vocês estão vendo aí a situação que ele se encontra. Então é uma situação terrível. E essa situação atual do nosso estado, onde o governador vai atrás de novos investidores, você vê que o posicionamento do estado do Ceará ele é importantíssimo para a captação desses investimentos. Tanto é que o governador está tendo sucesso em todas as empreitas que ele está indo atrás, né? Agora, o que é que acontece? Eu considero que isso é muito importante. Eu acredito até que seja fundamental para o nosso estado, para a manutenção do desenvolvimento do nosso estado, só que antes disso nós precisamos resolver todas essas pendências com relação a assuntos chaves do nosso país. Não adianta pensar que aqui o estado do Ceará é uma ilha, que esses outros problemas são questões nacionais que vão ter que ser resolvidas em outro momento, porque não tem como não refletir no nosso estado. O investidor vem, ele vê que a condição do nosso estado é uma condição favorável, mas a partir do momento que ele tem que se inserir no mercado nacional, ele sente a dificuldade e acaba indo embora. A burocracia, que a gente às vezes fala com 2 R's também, né? Exatamente, exatamente. Então, eu considero muito importante esse momento. Acredito que esse momento de extrema dificuldade, extremamente delicado, é um momento oportuno para que nós, como sociedade, nós precisamos nos unir, né, dentro de um entendimento de que a gente precisa definir o que é importante, o que é prioritário e, a partir disso, buscar essas mudanças para que elas aconteçam, e aí é uma consequência. A partir daí tudo é natural, essa questão dos investimentos. Falar em estado do Ceará, nós temos uma área privilegiada que é ali na região do Porto do Pecém, o CIP, e as EPEs, no processo de exportação, que é a única do país em real operação, né? Isso, é a única do país em operação. Tanto que ela conseguiu atrair a própria CSP. Essa semana mesmo houve uma comemoração das ações da CSP. Que isso, já foi a inauguração oficial da CSP. Ela estava exportando toneladas e toneladas de placas de aço, né? E ela já atraiu outras empresas, como a White Martins. A maior planta da White Martins é ali na região da
da CSP, e a Phoenix, que é uma empresa americana que trata de resíduos. Como é que você vê essa questão ali do CIP? Olha, eu acredito que o futuro do nosso estado passa pelo CIP, certo? Você colocou a questão da ZPE, né, que está implantada e é a única em operação. Lá na Federação das Indústrias existem alguns sindicatos que estão atuando forte lá no complexo. Existe o Cimagran, que é o sindicato de mármores e granitos, tem o CIMEC, que atua muito forte, inclusive em parceria com a própria CSP, dentre outros, tem o Sindquímica. Existem vários sindicatos que estão tirando proveito e essa relação de desenvolvimento que vem acontecendo por conta dessas possibilidades da ZPE, de abrir mercado internacional, isso é importantíssimo, e nós temos já no nosso DNA essa questão do empreendedorismo, né? O empresário cearense, quando ele tem o ambiente adequado, ele entra e ele cresce. Agora, mais uma vez eu enfatizo, nós também precisamos ter um olhar para essas questões que estão desequilibradas, né? A partir do momento que isso estiver equilibrado, a possibilidade desse crescimento vai ser muito maior. E ali no complexo do PECEM, isso também está diretamente relacionado a essas novas possibilidades que estão sendo vislumbradas aí em cima do próprio do Porto de Roterdã, que está parceria, né, que está sendo discutida essa parceria, né? Já foi assinado o protocolo lá de intenção, com a presença tanto do governador do estado do Ceará como a presença do nosso presidente da Federação das Indústrias, o presidente Beto Stutt, que também vem fazendo um trabalho formidável de apresentar o estado do Ceará, apresentar as possibilidades. Eu acredito que o momento é oportuno e, como eu falei, diante desse período de incerteza, se a gente consegue ter um pouco de unidade de pensamento para corrigir o rumo das coisas que estão erradas, a tendência é que nós rapidamente recuperemos esse tempo perdido que aconteceu nos últimos 10, 15, 20 anos. Acredito que isso é importantíssimo, a gente recuperar esse tempo perdido. Vamos lembrar aqui da concessão do nosso aeroporto, né, que foi para o grupo alemão Fraport, que administra o aeroporto de Frankfurt, que é um dos maiores da Europa e é um hub, né? Isso. E a gente também tem a possibilidade de atrair, isso deve facilitar a atração do hub da Latam ou de outra companhia, né? Você acha que isso tem uma participação forte nessa decisão final de alguma empresa de grande porte? Acredito. Eu penso que todos esses empreendimentos, eles estão interligados, né? A questão do Porto de Roterdã, que também é um dos maiores do mundo, com o Porto do PECEM, que também geograficamente está muito bem posicionado, né? Nós temos acesso fácil aqui à Europa, à América do Norte, e com a abertura, a ampliação do Canal do Panamá, isso aí multiplica bastante as possibilidades aqui do nosso porto. A mesma coisa, né? Exatamente, porque o acesso à Ásia, que hoje é o maior mercado do mundo, né? Vai reduzir em torno de 17 dias de navegação, quer dizer, isso é importante. Exatamente. E vale ressaltar também que o nosso porto ele tem um fundo de pedra, né, que não precisa dragagem, quer dizer, o custo operacional dele é mais baixo. Isso. E também a questão do calado, né? O calado do Porto PECEM é profundo porque ele é um porto offshore. Exatamente. Então, da mesma forma do posicionamento do porto, é o posicionamento do nosso aeroporto, né? E a venda do aeroporto para a Fraport, né? Do aeroporto Pinto Martins para a Fraport, eu acho que foi, se não for a melhor notícia dos últimos anos, está entre uma das maiores notícias dos últimos anos, porque isso vai trazer um potencial, vai ampliar o nosso potencial turístico, né? O Ceará, todos nós sabemos que é uma das cidades, é um estado onde tem uma das cidades mais importantes em nível turístico, né? Nós temos aqui Fortaleza, nós temos Aracati e Jericoacoara, inclusive agora também com a instalação de aeroportos locais, aeroportos regionais, né? E isso vai multiplicar em muito o potencial turístico. E com a chegada da Fraport assumindo
o aeroporto Pinto Martins, a possibilidade de tornar esse aeroporto um hub ou da Latam ou de empresas internacionais que venham da Europa, isso daí eu tenho certeza que vai ser um processo natural e tende a trazer mais rapidamente o crescimento aqui para o nosso estado. Você citou a questão dos 2 aeroportos regionais, né, de Aracati e Jericoacoara. É muito interessante isso também, porque no de Aracati temos um centro de manutenção de aeronaves, né, da própria Latam, que já está operando. Já está em funcionamento. Então, mostra que o governo do estado ele se preocupou também. Temos o aeroporto da capital, mas nas duas extremidades do estado, tanto leste quanto oeste, também temos aeródromos, né, para atender ao turista e para atender também aos deslocamentos dos cearenses, ao transporte de cargas e o que for necessário, né? Isso. Eu acredito que esse é o verdadeiro papel de um governo, é pensar o Estado como um todo, né? Ter políticas de Estado, né? Não políticas levando para o cunho ideológico, né? Pensando só na questão da reeleição. Né? É importante essa questão da busca de equipamentos que tragam desenvolvimento para o nosso estado e equipamentos que nos garantam uma perenidade de desenvolvimento, uma perenidade de crescimento. Isso é importante. Um bom exemplo disso é a própria siderúrgica, que começou a ser pensada no final da década de 70. Exatamente. E todos os governadores, a partir de então, deram seguiram continuidade, pensando, buscando, fornecendo infraestrutura. Isso. E hoje é uma realidade que já impacta o próprio diretor lá da CSP, o Ricardo Parente. Ele me falou, você pense numa lagoa e jogue uma pedra bem grande no meio dessa lagoa. Essa pedra é a CSP, ela gera ondas em todas as direções, quer dizer, ela gera recursos lá na Chapada do Apodi, 300 km de distância daqui. Sem dúvida. Quer dizer, é muito importante. A reverberação é enorme, é enorme. E tem um detalhe importante, você falou na questão da CSP, mas tem também a questão do próprio Porto Pecém, que foi pensado, se eu não me engano, no primeiro governo do Tasso Gereissati, né, que aconteceu em 1986, né, 88, né, acho que por aí, 86, eu acho que 86. 86, né? Quer dizer, são décadas e décadas, que aí sim, como você bem citou, é um plano de Estado, não um plano de governo. Isso. E isso é que importa para o estado, né, do Ceará, principalmente. Exatamente. Aqui. Exatamente. Falando em Estado, a gente tem visto que o governador está trabalhando muito para buscar novos investimentos, até para poder garantir a sua capacidade de investimento. Quer dizer, ele consegue atrair recursos externos, ele também consegue manter o investimento do Estado na questão de infraestrutura, de uma maneira geral. Como é que você está vendo essa questão do governador Camilo Santana? Como eu falei, eu tenho visto o governo com um esforço enorme na busca de captar recursos para o nosso estado, para viabilizar a vinda desses equipamentos que vão garantir o desenvolvimento para o nosso estado, né? Ele vem se empenhando bastante com um pensamento sempre amplo, um pensamento de futuro, deixando de lado essa questão político-partidária, que eu acho que é o verdadeiro papel de um líder político, né? De um líder de um estado tão importante como o estado do Ceará, né? Então, nesse aspecto, eu concordo que o governador vem tendo um bom desempenho. Eu acredito que o que vem sendo feito agora, ele vai ter um resultado muito importante nos próximos anos e para as próximas gerações. Agora, eu volto a afirmar, é preciso ficar atento às condições que dão alicerce para que tudo isso possa realmente acontecer de uma maneira contínua. A organização dessas reformas, né, trabalhista, fiscal, previdenciária, que mantém o sustentáculo do desenvolvimento econômico do Ceará e do Brasil. Exatamente. E até mesmo para isso, com a volta do crescimento, nós virarmos essa página da intranquilidade, desse momento difícil que nós estamos passando, né, onde a classe política
altamente desacreditada da população, e a gente tem que virar essa página e procurar voltar ao nosso ritmo de desenvolvimento, né, que vinha acontecendo, e por conta desse monte de confusão que surgiu e ficou exposto, escancarado aí para a população com essa Operação Lava Jato, e a gente vê o quanto isso está contaminado no poder público a nível... No público e também no privado. Exatamente. Isso é que mais... essa relação de promiscuidade que existe entre as campanhas políticas e do setor público com o setor privado. Uma parte do empresariado, né? Não vou generalizar exato. também, né? Assim, a gente sempre tem que entender, o problema é que nós estamos chegando a índices que são insustentáveis, ninguém suporta mais, né? A gente sabe que tem sempre uma parte que é responsável, mas o volume de ações com relação à Operação Lava Jato que ficaram expostas aí é uma coisa inacreditável, né? Eu até hoje, assistindo à rádio, eu escutei a notícia de que o Ministério Público da Suíça bloqueou lá 3 bilhões e 100 milhões de reais, e é um valor maior do que todos os valores bloqueados de ditadores o mundo afora, né? Então só esse pessoal que está envolvido nessa questão da operação, nessa investigação da Operação Lava Jato, está com esse valor bloqueado. Então isso daí é terrível. Isso é terrível para o nosso país. Isso daí acaba repercutindo no que eu te falei no começo, que é a questão da credibilidade, né? Em quem a gente vai acreditar? Esses que estão aí? Muito difícil. É importante que a gente encontre um caminho onde as pessoas se unam, construam o que é que realmente é importante, e a partir desse debate, dessa discussão, nós possamos alcançar um momento melhor para todos nós, para o nosso país, para o nosso estado. Exatamente.